que agonia esse negócio de deuteronomista. As pessoas continuam com essa ideia de reforma deuteronomista. Ah, porque a Torá foi escrita na época da Babilônia, foi escrita na época de Josias, foi escrita na época de tal. Nós vamos acabar com isso agora. Essa ideia de reforma, essa ideia terrível, e quase que eu solto um nome aqui, de reforma deuteronomista, acaba aqui neste vídeo. Fique até o final. É um vídeo simples, porém eficiente. Vamos entender de uma vez por todas: não houve reforma deuteronomista. Aqui eu estou lendo um artigo comum que você encontra aí na Wikipédia. Pronto, um artigo normal. Está aqui, ó. Deuteronomista. De modo geral, preste atenção ao que está dizendo o próprio texto. De modo geral, refere-se a um movimento teológico ou reforma cultica iniciado possivelmente na época do rei Josias, ok? Esse é o conceito geral, com o propósito de retomada à obediência à lei de Moisés, com forte ênfase no fim da idolatria, isto é, a adoração a outros deuses, que havia tomado lugar comum em Israel. Tal hipótese tem suas bases na narrativa de 2 Reis 22 e 23, que narra a misteriosa descoberta do livro da Torá. Preste atenção, ele está falando da reforma deuteronomista e agora ele acaba de dizer que narra a misteriosa descoberta do livro da Torá. Misteriosa descoberta. Então, descobriu o livro da Torá pelo sumo sacerdote Ilquias enquanto vasculhava o templo abandonado. Com base nesse relato e em seus desdobramentos, bem como as primeiras palavras do Deuteronômio, que diz: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, várias hipóteses nasceram. A indagação sobre a origem e a legislação do livro do Deuteronômio, propondo que tal teria sido escrito não por Moisés, como sugere a tradição judaico-cristã, infelizmente, aqui um adendo meu, mas posteriormente. Tal redação teria seu início nos tempos de Josias, como aporte às reformas promovidas no seu período, e no futuro ainda teria acréscimos e correções feitas pelo redator ou um grupo de redatores, que teria sido responsável também pela compilação dos livros históricos que o seguem: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Esta visão histórica sobre os livros históricos, etc., aí vai falar de outra coisa. Eu vou avaliar agora com vocês a verdadeira história. Vamos lá? Não existe reforma deuteronomista no sentido que as pessoas entendem. As pessoas englobam Torá com o livro de Deuteronômio. Desculpem, como sendo ambos da época de Josias. Porque o Devarim, ou Deuteronômio, foi escrito na época de Josias, isso induz as pessoas a acreditar que a Torá é da época de Josias. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O texto da escritura em 2 Reis é bem claro. Não foi encontrado Deuteronômio na Torá, no templo, por Ilquias. Foi encontrado o texto da Torá. Então o texto da Torá já existia. Será que vocês não conseguem perceber isso? O texto da Torá já existia. Josias vai fazer um livro e vai botar dentro deste livro o texto da Torá. Eu já falei isso aqui 200 vezes. Mas continua sendo divulgado essa péssima história de reforma deuteronomista. Josias não fez um livro da Torá, não fez um livro para fazer a reforma. Não existe reforma feita pelo livro Deuteronômio. A reforma foi feita com base no livro que foi encontrado. O que foi encontrado? Deuteronômio ou o texto da Torá que estava lá dentro do templo? O próprio texto já diz: foi encontrado a Torá presa no templo.
A reforma toda foi feita com base na Torá, que já estava escrita. Josias vai colocar o contexto. É somente isso. Então, se alguém acredita que a Torá foi escrita na época de Josias, para um pouco com essa psicose e reflete. Não existe isso. A Torá é encontrada no Egito. A Torá já existia antes de alguém sonhar na existência de Josias. Então, para com essa, quase saindo o nome de novo, para com essa agonia, vamos colocar assim, para com essa agonia de que Gênesis foi feito na época da Babilônia. Para com essa agonia. O livro de Gênesis é encontrado no Egito. No Egito tem vários Breshit, vários Gênesis, já falei aqui, e de formas diferentes. Então esses livros não foram feitos em época de Babilônia. Não existe isso. Os livros são só você fazer uma pequena pesquisa. Os livros, Gênesis e a Torá, já estavam no Egito, Babilônia, Suméria, Assíria. Esses livros já existiam. Não existe, porque a história de Gênesis é a história de Judá. Tá, então o Egito estava pensando em Judá. Se já existia o Gênesis no Egito, o Egito também estava pensando em Judá? Hein? Para por aqui. Essa ideia de reforma deuteronomista. Existiu a reforma de Josias. Josias se propôs a fazer uma grande reforma, na verdade, porque eles estavam praticando tudo errado, achando que estavam certos. Quando descobriram o livro da Torá dentro do templo, rasgaram roupas, fizeram sucesso e começaram a reformar com base no texto da Torá. Tá? Não existe a ideia de que a Torá foi feita na época da Babilônia, ou que Breshit foi feito na época da Babilônia, o que é mais terrível ainda. Tá certo? Eu vou parar por aqui, senão eu vou soltar o nome que está na minha cabeça. Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários. Fui. Shalom.